Olá, nesse vídeo eu vou resolver a questão 155 do Enem de 2021, caderno rosa, da prova de matemática. O enunciado diz o seguinte: um casal está planejando comprar um apartamento de 2 quartos num bairro de uma cidade e consultou a página de uma corretora de imóveis, encontrando 105 apartamentos de 2 quartos à venda no bairro desejado. Eles usaram o aplicativo da corretora para gerar a distribuição dos preços do conjunto de imóveis selecionados. O gráfico, que é esse gráfico aqui, ilustra a distribuição de frequências dos preços de venda dos apartamentos dessa lista, em R$ 1.000, no qual as faixas de preço são dadas por. Aí você tem de 300 a 400 mil, de 400 a 500 mil, de 500 a 600, até 1.200 e 1.300, que, como é em R$ 1.000, né, então você multiplica por 1.000, então seria os preços, até os preços de 1.200.000 até 300 mil. São faixas de preços, né? Intervalos de preços. Então, continuando. A mesma corretora anuncia que cerca de 50% dos apartamentos de 2 quartos nesse bairro, publicados em sua página, têm preço de venda inferior a R$ 550 mil. No entanto, o casal achou que essa última informação não era compatível com o gráfico obtido. Com base no gráfico obtido, o menor preço, P, em R$ 1.000, para o qual pelo menos 50% dos apartamentos apresenta preço inferior a P é... E aí você tem os itens, né? Pode parecer confuso o enunciado, mas a gente tem que focar nas coisas mais simples. Ele quer, com base no gráfico obtido, o menor preço P. E aí ele disse que pelo menos 50% dos apartamentos vai ter um preço menor que esse P. Né? E aí ele quer o menor preço onde isso acontece. Então vamos primeiro por partes. Vamos primeiro obter esse 50%. Quanto é em números esses 50% dos apartamentos? A gente tem aqui então 50% dos apartamentos. A gente tem aqui então que foi dado no começo da questão que a gente tem 105 apartamentos, né? No total aqui, que está disposto aí nesse gráfico. Então 50% desses apartamentos seria 52,5 apartamentos. Mas como a gente não tem meio apartamento, né? Ou é 1 ou é 0, então a gente vai arredondar para 53 apartamentos. Então ele quer o menor preço P, onde 53 apartamentos vão estar menor que esse preço. Mas ele quer o menor preço onde isso acontece. Então vai ficar mais claro quando a gente for calculando aqui pelo gráfico. Então, o que acontece? Vamos olhar o primeiro, vamos colocar um contador aqui. E à medida que eu for passando de preço, esse contador vai me dizer quantos apartamentos estão abaixo desse preço. Para isso a gente vai olhando ponto a ponto do gráfico. Vamos começar aqui com 300 mil. 300 mil, se você for olhar, não existe nenhum apartamento abaixo de 300 mil. Porque só vai ter a partir de 300 mil até 400 mil. Portanto, a gente tem 0 apartamentos. Se você for olhar esses intervalos que ele deu, 300, 400, 400, 500, você vai ver que são colchetes, né? E para o lado final, por exemplo, 300, 400. Para a esquerda tem um colchete aberto e para a direita tem um colchete fechando, né? Isso indica que quando você tem um colchete do lado certinho, fechando, né? Da forma certinha, quer dizer que você inclui aquele valor do fim do intervalo. E quando você tem um colchete aberto, quer dizer que não inclui o valor que está naquele lado do intervalo. Exemplificando, você tem, por exemplo, um colchete aberto, aí 300, isso quer dizer que nesse intervalo não tem 300 mil, não tem o 300 mil reais. E aí você tem o 400 e o colchete fechando ele. Se o colchete está fechando do lado certo, quer dizer que o valor 400 mil está incluso nesse intervalo. Então isso quer dizer que esse intervalo 300, 400 aí, ele não inclui o 300 mil e inclui 400 mil. Assim como o intervalo 400, 500 não inclui 400 mil e inclui 500 mil. Até porque se você incluísse nos dois, você ia ficar valores dentro de dois intervalos, né? O que seria um problema, né? Você teria dois valores dentro de duas faixas, né? Acabaria que você tivesse um valor, um prédio, um apartamento de 400 mil, ele seria contado duas vezes, né? Ele estaria em duas faixas de preço. Então basicamente é só isso.
E também para a gente ter certeza, quando a gente está olhando o preço 300 mil reais aqui que a gente está no momento, a gente tem certeza que não tem nenhum apartamento de 300 mil. Por quê? O 300 mil não está incluso nesse intervalo. Então a gente não vai incrementar nada no nosso contador por enquanto. Né? A gente não tem nenhum apartamento abaixo de 300 mil. Então vamos agora mudar para 400 mil. Quando a gente for olhar o preço de 400 mil, a gente vai ter o quê? A gente vai começar a ter apartamentos que são menores que esse valor que a gente está olhando. Então o que? A gente vai ter valores menores que 400 mil. E vão ser justamente esse primeiro retângulozinho aqui, que são a faixa de valores de 300 a 400 mil. Né? Esses valores aí, se você for olhar, o número de imóveis que estão nessa faixa são 5 imóveis. Portanto, existem 5 imóveis que têm valor menor que 400 mil reais. Só que 5 imóveis ainda está longe, né, de 53 apartamentos, né, que é 50% dos apartamentos. Então 400 mil não é esse valor P que a gente quer encontrar. Né? Mas a gente já vai incrementar aqui no contador 5. Quer dizer que tem 5 apartamentos abaixo de 400 mil. Então agora a gente vai olhar para 500 mil. 500 mil, a gente já vai ter mais apartamentos ali menores que 500 mil, né? Com valor menor que 500 mil. Que é essa segunda faixa de preços aí. Você pode olhar aqui, o número de imóveis que estão entre 400 e 500 são 10 imóveis. E aí você soma com os 5 que já tinha antes de 300 a 400 mil. Então você vai ter 10 mais 5, né? Então a gente pode já incrementar o contador aqui para 15. Ou seja, 15 apartamentos têm um valor menor que 500 mil reais. Agora vamos aumentando, né? 600, né? 600 você vai ter essa nova faixa de 500 a 600 mil, que tem 5 imóveis, né? 5 imóveis ali de 500 a 600 mil no intervalo. E aí você vai somando com o que você já tem anteriormente já somado, que é o 15, né? Por isso que eu deixei um contador ali já só para ir incrementando as faixas que eu for incrementando, que eu for encontrando, né? Então a gente vai ter de 500 a 600 mil 5 imóveis, então a gente pega o 15 que está ali atual e soma mais 5, né? A gente vai ter 20 imóveis com preço abaixo de 600 mil reais. Como 20 imóveis ainda está longe de 53, né? Muito abaixo, a gente pode já eliminar o item A ali, que já sabemos que é errado, né? Então a gente vai agora para 700 mil reais. E o mesmo processo vai se repetindo. A gente vai olhando o que ficou para trás. Ó. Já tem um valor bem considerável aí, que são valores de imóveis entre 600 mil e 700 mil. Então, você tem 15 imóveis aí. 15 imóveis, a gente vai somar com o que já tem, né, que é 20 no contador. E a gente vai ter, então, 35 imóveis com preço abaixo de 700 mil reais. Ainda está longe de 53, portanto, 700 mil também não é um item válido. A gente quer encontrar o primeiro valor que vai dar, onde vai passar de 53 apartamentos que tem valor menor que ele. Né? Então agora a gente pode ir para 800 mil. 800 mil você tem um valor ainda maior, né, do que os que tinha na faixa de 600 e 700. Você tem 4 retângulozinhos desse, né, chegando ao valor até de 20 imóveis. 20 imóveis na faixa de valor entre 700 e 800 mil reais. E aí, somando com o que a gente já tinha, que era 35, a gente tem que 55 imóveis tem um valor menor que o valor de 800 mil reais. Ou seja, 55 imóveis têm preço abaixo de 800 mil reais. E se você for comparar com a quantidade que representa 50% dos apartamentos, né, que é justamente 53 apartamentos, seria até um pouquinho mais que 50%, né, porque a gente sabe que 50% é 52,5%, 52,5%, né, 50% de 105, 53 já passou de 50%. E se 53 já passou de 50%, quem dirá 55, né?
55 já passou de 50% dos apartamentos. Então agora, com 800 mil, você tem 55 apartamentos que tem valor menor. E, portanto, ele é o nosso P, que é o menor preço. É o menor preço onde isso acontece, dentro da faixa de valores. Então, o menor preço em que isso acontece é, portanto, se você for olhar os itens, né, 800 mil reais, né, a gente vai olhar aqui que o item C é o item correto da questão, né, que é a resposta correta, então, da questão, o item C. Então é só isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Quem puder se inscrever no canal, eu agradeço. E até o próximo vídeo.